Aqui estamos nós novamente. É a família Nadna, trocando experiências vividas por gente igual a nós, buscando respostas sem se limitar a perguntas. O grupo está crescendo. Pessoas estão chegando. A gente está com 400 e poucos inscritos, mas sabemos que tem muito mais gente assistindo nossos vídeos e por uma razão qualquer não se inscreve. Mas o importante é saber que a mensagem está chegando. Nadna Aravno, aos poucos, vai se tornando conhecido e trazendo cada vez mais pessoas que se identificam com o conteúdo. E o vídeo de hoje? O vídeo de hoje. Cara, o vídeo de hoje deixa claro o que é vida. O eterno desafio de acordar pela manhã sonhando com o melhor, mas estando preparado para o pior e ter que agradecer tanto um quanto o outro. Pois se eles acontecerem, será a prova que estamos vivos e sempre haverá um dia seguinte. Assista esse vídeo até o final. Preste atenção no relato. E tenho certeza que, igual a mim, você também irá se emocionar. Mas antes eu peço um segundinho para falar a respeito do canal Nadna Aravno, sobre sua realidade e deixar mais uma vez claro o quanto você é importante para nós. Sobrenatural. O normal não explicado pela limitada ciência humana e não compreendido por nossa pequena noção de real. Habita o imaginário de cada um de nós, infelizmente de forma equivocada. Nada tem de monstruoso. Igual a tudo no universo, é composto de anjos e demônios. Cabe a nós descobrirmos quem é quem. Nadna Aravno foi criado para desbravar o desconhecido, trocando experiências em busca da verdade. Para termos sucesso, precisamos alcançar metas do YouTube impostas a canais novos. E nessa luta, precisamos de você. Una-se a nós, venha fazer parte da família Nadna. Senhor Romário, estou aqui para contar o acontecido comigo. Algo tão diferente, tão impressionante, tão inusitado que, olha, se alguém disser que não acredita, eu vou concordar, porque até hoje eu não tenho certeza se acredito. O meu nome? Bom, o meu nome é Júlio César. Nome fictício, seguindo as regras do canal. E eu sempre trouxe comigo que casar não é um ato de amor apenas. Para quem é um homem, para quem é uma mulher com responsabilidade, casar é um grande passo. E eu casei aos 23 anos, em 1992, porque tinha certeza que Cláudia era a mulher da minha vida e o tempo mostrou que eu não estava enganado. Só que quem casa, quer casa. Eu sabia do significado de ser um chefe de família, um arrimo de família, de ter que cuidar de duas bocas. Porque Cláudia chegou no altar já esperando o nosso primeiro filho. Eu estava muito feliz e tranquilo do passo que estava dando, porque tinha um bom emprego. Pois é, senhor Romário, tinha. Passado do verbo, não tenho mais. Estabilizado, trabalhando há 3 anos na mesma empresa, cumprindo minhas obrigações, cheguei para bater o ponto e fui informado que por problemas financeiros haveria uma demissão em massa. E o meu nome estava na lista. Imagina o baque. Estava há 4 meses casado, meu filho para nascer, ganhei uma indenização, mas que logo terminaria. Eu não queria depender dos meus pais, muito menos do meu sogro. Eu era um homem que assumiu uma responsabilidade e não suportaria a vergonha de não dar conta. Eu bati em várias portas pedindo trabalho. Não consegui. Aí pensei, bom, vou fazer um curso, vou procurar outra profissão, quem sabe? E aí surgiu técnico de enfermagem. Eu fiz o curso. Certo que seria fácil de encontrar trabalho. Doce ilusão. Existem muitas clínicas, muitos hospitais, mas todos com umas portas gigantescas, duras e fechadas para quem está em início de carreira. Depois de muito procurar, a gente aprende que tem que abaixar a ambição, né? Primeiro os melhores hospitais, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, chega até naquele posto de saúde lá no subúrbio. E de repente restou para quê? Restou o quê? Um pequeno asilo.
que dizia estar precisando de um auxiliar de enfermagem. Eu fui lá, o salário era bem menor do que eu ganhava no meu antigo emprego, mas era o suficiente para eu manter a minha casa, administrar por um tempo até as coisas melhorarem. Fiz o teste, fiz a entrevista e consegui ser aprovado disputando com um candidato, também conhecido por eu. Era um asilo bem montado, muito bonito, muito bem cuidado, e tinha exatos 18 funcionários, que não era um quadro assim tão pequeno. 18 funcionários para dar conta dos seus 80 internos. Então dava mais ou menos aí 4 funcionários por interno. Acredito eu que seja acima da média. No primeiro dia me mostraram tudo, onde eu iria trabalhar, quais as minhas funções, qual a hierarquia dentro da casa. Mas todos me avisaram a respeito do senhor Eliseu. Nossa, o cara era visto assim como um problema a ser administrado. E eu quis saber, mas quem é Eliseu? Foi quando eu ouvi a história do famoso Eliseu, que fazia parte dos pesadelos de muitos funcionários, inclusive um grande número saiu, deixou de trabalhar por não suportar o mau humor do Eliseu. Eu ouvi a história e confesso que achei fascinante, pelo menos diferente. Eliseu, um grande empresário, um homem que na época estava com 67 anos, 44 anos casado com a mesma mulher, apaixonado pela esposa, tinha um filho só que não morava no Brasil. Um rapaz bem sucedido que se formou, fez pós-graduação no exterior e lá no exterior ficou. Eliseu era um homem realizado. Até que, do nada, a vida lhe tirou a companheira. Ele, como não poderia deixar de ser, acabou. Acabou como ser humano, acabou como profissional, já perdeu totalmente o, entre aspas, tesão pela empresa, porque percebeu que não tinha mais a vitalidade para tocar a sua empresa e o seu filho não iria querer dar continuidade. Eliseu, depois de muito pensar, ele tomou uma decisão não tão normal, digamos assim. Ele vendeu o que tinha, que lhe rendeu um bom dinheiro. A metade ele doou em vida para o seu filho, seu único herdeiro. A outra metade ele guardou e olha, era uma bela de uma metade. E resolveu se internar num asilo aos 68 anos. Pois bem, seu Eliseu estava há 20 anos no asilo, só que ele não era um paciente normal. Ele entrou não para esperar o tempo passar e a morte chegar. Não, ele entrou para se dedicar à sua nova casa, à sua nova atividade. Primeiro, investiu um bom dinheiro na casa. Por isso que eu percebi que realmente a estrutura era acima do normal, tudo do bom e do melhor. E Eliseu, segundo os meus colegas falaram, ele tinha uma rotina, ele acordava todo dia às 6h30 da manhã. Tomava o seu café e começava a trabalhar. Ele cuidava daqueles internos com um zelo, com uma dedicação. Ele parecia um anjo para os internos. Todos eles o adoravam. Só que ele era o inferno vivo, a personificação do capeta para os funcionários, porque ele exigia dos funcionários o máximo. Na verdade, o máximo era só obrigação. Tinha que dar o máximo e mais um pouco. Ele infernizava todo mundo. Se ele pegasse alguém fumando, esse alguém estava na rua. Se alguém ousasse judiar de uns internos, esse alguém estava na cadeia. E os proprietários do asilo diziam amém a tudo que Eliseu exigia, porque era ele que tocava a casa. Ele era o dono sem ser. Era ele que mandava prender, mandava soltar. E, claro, aqueles aventureiros que chegavam ali pensando apenas em ganhar dinheiro e deixar o tempo passar, rapidinho eram descartados. E mesmo aqueles que chegavam com boa intenção, mas não aguentavam o ritmo, aí não suportavam e saíam. Eliseu era Eliseu.
E coitado daquele que não caísse nos bons olhos de Eliseu. Porque se ele antipatizasse, vida curta, caixão e preta. Mas se ele simpatizasse, mau humor, ordens, exigências, um inferno a cada minuto. E era ali que eu estava chegando. Aí a minha primeira manhã de trabalho transcorreu normalmente, eu só olhava de um lado para o outro, mas cadê o Eliseu? Cara, eu ia no banheiro, estava sacudindo depois da mijadinha, eu digo, ai, se o Eliseu entrar aqui, será que eu consigo terminar o que estou fazendo? Será que ele vai ficar chateado que eu estou perdendo tempo sacudindo demais, que eu tinha que estar lá com os pacientes, com os internos? Nossa, eu estava assim numa ansiedade. Aí chegou a hora do almoço, estávamos todos nós no refeitório, um belo refeitório, uma comida de qualidade. Quando de repente surgiu aquela figura. Senhor Romário. Era uma criatura estranha. Ele não era muito alto não, tinha seus 1,75 m. Já estava chegando aos 90 anos, mas era forte, magrinho, magérrimo. Mas ele tinha uns olhos assim, sabe aqueles olhos que passam o olhar e já sabe tudo o que está acontecendo? Aí o Eliseu, eu vi que ele estava vindo em minha direção, acompanhado com uma menina da secretaria. Aí quando eu vejo, eu estou sentado, olhando para cima, eu olhava para cima, Eliseu olhava para baixo. Eu olhava para cima, Eliseu olhava para baixo. Aí a menina falou, senhor Eliseu, esse é o novo funcionário. Claro, por educação, eu levantei, olhei aquela figura assim e estiquei a mão. Senhor Romário, eu estiquei a mão. O senhor Eliseu me abraçou com toda a força, me olhou nos olhos e eu senti emoção no seu olhar. E ele disse, graças a Deus que você chegou. Eu estava te esperando. Você é especial. Imaginem aqueles que estavam em volta. Ficaram, tanto os internos quanto os funcionários. A menina que trouxe o Eliseu para me apresentar, ela saiu caminhando para trás, assim de ré, sem entender. Bom, se eles não entendiam, imagine eu. Aí o senhor Eliseu chegou, pediu para ficar à vontade, para terminar a minha refeição, que mais tarde nós conversaríamos. Claro, Eliseu falou, eu sentei, ó. Quando ele saiu, chegava o funcionário, o que tu fez para ele? Tu é conhecido dele? Tu tem algum pistolão, algum amigo te indicou, amigo dele te indicou, o que está acontecendo? A dona do asilo chegou para mim. Quem é você? Eu olhava, eu não sabia o que dizer. O tempo passou. O senhor Eliseu, conforme combinado, veio a mim, me explicou alguns detalhes que até então ninguém tinha me passado, me contou como a casa funcionava, quem eram os internos que precisavam de uma atenção maior, qual o problema de cada um, como eu deveria agir com o mau humor ou alguma atitude intempestiva de um ou outro. Ele passou um quadro, mas não um quadro técnico, um quadro humano. Ele falou sobre seres humanos, não sobre velhos, chatos ou pacientes difíceis. Achei linda a forma que ele apresentou os seus amigos. Ele chamava cada interno de amigo. E todos os internos assim o consideravam. E gostavam muito dele. Senhor Romário, a cada interno que saía dessa para melhor, o seu Eliseu se destruía. Era como se ele perdesse um membro de sua família. Ele era apaixonado pelo serviço, ele era apaixonado por aquela gente, ele queria dar o melhor para todo mundo. Eu fiquei emocionado com aquela dedicação. Fiquei também feliz com a forma que ele me recepcionou e disse, para mim mesmo, eu não vou decepcionar esse homem. E eu trabalhava e seguia as suas orientações, sem ficar muito perto, sem bancar o puxa-saco, para não chamar a antipatia dos outros. Eu jogava dos dois lados. Eu queria me manter no trabalho. Primeiro, por causa eu tinha obrigações. E segundo, porque alguma coisa me dizia que aquele ali era o meu lugar. Os anos foram passando e, com incentivo do senhor Eliseu, eu entrei para uma faculdade. Eu fui fazer o curso superior de enfermagem. Ele pagou o curso. Ele cuidava de mim, ele investia em mim. Ele
sabendo que o meu salário não era grande coisa, dava um por fora para dar conforto à minha família. Quando eu dizia, seu Eliseu, eu não posso aceitar, eu não terei como pagar o senhor, ele cuide de sua família, cuide de nossa família, que você estará me pagando. Aquele homem virou para mim um exemplo, um baita empresário, um cara milionário. Poderia estar gozando, desfrutando da velhice, da aposentadoria em qualquer paraíso do mundo, em altos resorts, estava ali de quatro, limpando o comadre, limpando o pinico, limpando o fraldão, mexendo na merda de gente velha, aguentando o mau humor de muitos, e já até por questões psicológicas, ou por estar no final da vida. Ele levava tudo numa boa. Ele se dedicava de corpo e alma. E o mais importante, ele não era remunerado, ele pagava para estar ali. O cara era um exemplo. Olha, eu convivi com aquele homem por 9 anos. Eu me formei. Nasceu o meu segundo e o meu terceiro filho. 3 garotões. Ele encheu as crianças de presente. Ele era o vô Eliseu. Ele ia na minha casa jantar. Minha esposa o adorava. Os meus pais, os meus sogros o admiravam. Ele era uma pessoa única. E eu era a única pessoa que ele tratava dessa forma. Uma relação, no mínimo, estranha. Seu Eliseu estava prestes a completar 97 anos. Uma saúde perfeita. Aí numa quinta-feira, saí de casa no horário normal. Cheguei no café da manhã às 6h30, o horário de começar era às 8h. Mas se o seu Eliseu estava ali tomando café, eu gostava de tomar café com ele, de ouvir as histórias dele, de sugar a experiência dele. Só que eu cheguei no café, ele não estava. Aí eu fui perguntar para os funcionários, não, nós não vimos o seu Eliseu desde ontem à noite. Bom, aí eu tomei a liberdade de bater no seu habitat, no seu apartamento. Ninguém atendeu, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, aquilo era tudo bem armadinho, tudo cara de Eliseu, tudo muito bonitinho, tudo, sabe? Tinha seus livros, tinha sua televisão. Ele tinha um computador ali, ele dominava bem a internet, mas não era assim para ficar em redes sociais, não. Ele usava aquele computador para trabalhar no que, não sei. Definitivamente, ele tinha uma suíte limpa, bem organizada, que ninguém entrava. Era o seu canto, era o seu retiro, quando terminava o seu expediente. Seu longo expediente, de 6h30 da manhã até 8h da noite. Isso se não acontecesse alguma urgência, que ele era o primeiro a ir socorrer se alguém precisasse. Então estava tudo muito limpo, muito bonito, tudo bem armadinho, a cama esticadinha, mas ele não estava ali. Eu digo, puxa, mas será que ele esticou essa cama, acordou bem mais cedo, esticou essa cama dessa forma, ou ele não dormiu aqui? Eu estava preocupado. Estava preocupado, sair do seu quarto, da sua suíte, do seu alojamento, do seu apartamento, aí cada um que deu um nome. Andei, passei por corredores que tinham os apartamentos ali, passei pela parte administrativa, enfim. Não encontrei seu Eliseu. E o asilo na frente, assim, tinha uma grande varanda, um jardim. Tipo um jardim de inverno, coberto, muitas flores. Não preciso nem dizer quem criou o jardim e quem cuidava. Eu cheguei ali em meio das flores, aí tinha uns banquinhos, todos rebuscados, todos bonitos. E não quis acreditar. Seu Eliseu estava ali, sentado e já sem vida. Olha, para os internos e para mim, com certeza aquele foi o pior dia de nossas vidas. Nós perdemos um amigo. Nós perdemos alguém que podíamos confiar. Para os demais funcionários, eu tenho as minhas dúvidas. Tentei ver se conseguia reanimá-lo de alguma forma, mas ele já estava gelado. Pelo que eu olhei ali, foi uma noite muito quente, aquelas... Então ele, ao invés de ir para o seu apartamento deitar, ele deve ter ido para o jardim, sentou, e estava ali tentando tomar uma fresca. E ali, a morte veio buscá-lo. Não mostrava assim nenhuma feição de sofrimento, nada. Claro, chamamos os paramédicos, chamamos todo mundo, veio socorro, os trâmites correram.
No final, eu tinha concluído, os médicos meio que concordaram que o seu Eliseu foi uma velhinha saudável que simplesmente se apagou, cumpriu a sua tarefa no nosso plano. Comunicamos à família, o filho, lógico, não poderia vir, pelo menos não chegaria em tempo hábil. Outros familiares a gente desconhecia. Então, o asilo entrou em contato com uma funerária, que era a funerária que tradicionalmente fazia o velório dos, digamos assim, dos hóspedes do asilo. Então já tinha ali a salinha, tudo bonitinho. Não muito grande, porque normalmente poucos iam nos velórios. As pessoas que estavam ali, a maior parte não tinha assim parentes, familiares, amigos. Eram os famosos esquecidos no universo. Aí eu cumpri minhas obrigações, fiz todo o meu trabalho. Claro que a dor que eu sentia, que a coisa que eu sentia não estava legal. Mas aí eu liguei para minha esposa e falei para ela que eu não iria para casa naquela noite, porque o seu Eliseu tinha falecido. Nossa, ela concordou, ela disse para eu ficar, perguntou se eu queria que ela fosse me fazer companhia. Eu digo, não, fica, tu tem as crianças, de jeito nenhum. Eu saí do trabalho, tipo 8 horas da noite, que era o horário que eu aprendi a cumprir com o seu Eliseu. Aí quando cheguei na funerária, na capelinha do velório, eu fiquei impressionado com a multidão que estava ali. Cara, era impressionante como tinha gente ali. Sabe? Pessoas de todas as idades, mais jovens, crianças, idosos muito poucos. Eu fui chegando assim e digo, nossa, subestimei. O seu Eliseu tinha muito desconhecido. Aquilo estava apinhado de gente. Aí eu fui entrando assim, eu olhava as pessoas, aquelas senhoras, aquelas moças, aqueles rapazes. Sabe quando dá a impressão que a gente conhece? Aí eu cheguei no caixão, ele estava ali. Parecia que estava dormindo. Peguei na mão dele, dei um beijo na mão dele. Ele disse, descanse em paz, meu guerreiro. Muito obrigado por tudo. Desculpa se eu não consigo chorar. É que eu acho que eu tenho um erro de fabricação, eu nunca chorei na vida. Mas se eu tivesse que soltar uma lágrima durante a minha permanência aqui, essa lágrima seria em tua homenagem. Aí eu estava ali, de repente chega aquele homem do meu lado, 30 e poucos anos, bem apessoado, aquela coisa toda. Aí eu vi, fiquei, de repente ele disse, não chore, meu amigo. Cara, eu entrei em choque. Eu digo, mas o que está acontecendo? Era a voz do seu Eliseu, claro, muito mais jovem, muito mais saudável. Eu olhei assim, ele me deu um sorriso e me deu um abraço, que quando ele me deu aquele abraço, eu lembrei do primeiro abraço que eu recebi dele. Eu digo, senhor Eliseu, senhor Eliseu. Ele riu. Não, querido, eu sou o Eliseu. Eu digo, mas o que está acontecendo? Está acontecendo o que sempre acontece. Pare de chorar diante dessa carcaça velha deitada. Ela não sou eu. Ela me serviu durante anos. Eu devo muito a ela. Mas eu não estou deitado nesse caixão. Aí eu disse assim, mas senhor Eliseu, o senhor está muito mais jovem. Eu não estou entendendo. Aí disse, claro que você não está entendendo. Claro que você está achando que eu estou muito mais jovem, mas eu não estou nem jovem, nem velho, nem criança. Eu estou o que eu sou. Mas quando a gente olha com os olhos dos vivos, a gente enxerga a matéria e não o que a pessoa realmente é. E eu vou lhe dizer, peço mais uma vez, que não me chame de senhor Eliseu, porque o que eu estou vendo é um homem bem mais velho e bem mais inteligente que eu. Quando ele disse aquilo, eu digo, meu Deus do céu, ele está falando de mim. Meu coração batia, eu estava... Ele apenas ria, Dizia, Julinho, meu querido, muito obrigado por você ter me dado a honra de dividir os últimos anos da minha existência aqui nesse plano, ao lado de uma pessoa tão incrível, tão brilhante. Aí eu ouvindo aquilo ali, eu meio que em estado de choque, eu olhava para um, olhava para outro, aí eu olhei para o caixão, quando eu olhei para o lado, ele já não estava mais, eu, pelo amor de Deus. Aí, cara, seu Romário
Quando eu olhei em volta, aquela multidão toda tinha sumido. Só tinha o zelador, que tinha chegado sem eu perceber. Ele segurava a vassoura com o olho arregalado, olhando para mim e perguntando: o senhor está bem? Eu digo: eu acho que não. Eu simplesmente sentei. Sentei, olhei em volta e percebi que eu tinha chegado numa sala de velório vazia e encontrei uma multidão que eu não sabia como explicar. Mas do nada me veio a lembrança de cada pessoa que estava ali. Então aquela moça linda de 20 e poucos anos era a dona Ercília, que tinha morrido há 10 anos atrás, que era uma idosa do asilo. O mesmo aconteceu com o Alberto, com a Miriam, com a Cirlei. Todos que estavam ali eram os velhinhos, não tão velhinhos assim, que o senhor Eliseu, ou o Eliseu, ajudou para que pudesse amenizar as dores dos últimos dias de suas permanências na terra. E eles não se furtaram e vieram prestar, não uma homenagem para o Eliseu, mas prestar sua solidariedade e ajudá-lo nessa transição da existência que nós conhecemos por vida e da existência futura que nós não sabemos absolutamente nada. Passei a noite ali ao lado do meu amigo, sozinho. Vai saber se eu estava sozinho. Quando amanheceu, chegou o pessoal do carro fúnebre, cumprido de fazer o sepultamento. Eu acompanhei o sepultamento. Depois fui para o asilo, trabalhei o dia todo. Eu estava com uma disposição que eu não entendia de onde vinha. Fui para minha casa, comentei com a minha esposa o que tinha acontecido. Ela me olhava assim e dizia: poxa, cara, eu não estou entendendo, e tu não está surpresa, tu me olha como se não fosse nada. Ela ria e dizia: meu amor, eu convivo contigo desde os tempos de namoro, desde os tempos que nós éramos pirralhos. Eu sempre soube que você tinha esse dom. A minha avó, quando eu te apresentei a ela, lembra, anos atrás, ela comentou comigo que você era uma pessoa especial, mas que eu deveria deixar você se descobrir. Porque, segundo ela, tudo na vida tem o seu tempo. Olha, a cada revelação, eu me sentia mais estranho. Agora, não parou por aí. Passaram algumas semanas, foi um homem, terno e gravata, muito bem vestido, cara. Eu olhei para aquele senhor, ele chegou para mim: o senhor é o seu Júlio César? Sou. Ah, prazer em conhecê-lo. Eu sou o filho do senhor Eliseu. Eu digo: ah, muito prazer, a pena que você não pôde ter aqui, aquela coisa toda, papapá, papapá. Saímos conversando, fomos até o jardim. Aí eu expliquei que era o local preferido do seu pai. Ele disse: você não precisava nem me dizer isso, porque a nossa casa, a casa que eu cresci, era enorme, tinha um jardim bem maior que esse, mas no mesmo modelo. Esse era o ambiente que o papai gostava de estar, que o papai gostava de passar o maior tempo da sua vida. Ele dizia que aquilo ali era a fuga das agruras da vida e certamente seria o portal que o levaria para um mundo melhor. Nossa, eu olhava aqueles... O senhor já era mais velho que eu, mas ele tinha o brilho do pai. Aí conversamos, amenidades, ele falou sobre a vida dele, eu falei sobre a minha, e coisa. Se bem que eu falar sobre a minha vida não precisava, porque ele sabia tudo. O senhor Eliseu tinha passado tudo para ele. Ele simplesmente disse que a sua passagem no Brasil seria rápida, mas que ele estava ali para cumprir uma vontade do pai. Senhor Romário, a vontade do pai dele foi simplesmente passar pelo meu nome, num dos apartamentos que a família tinha. Um belíssimo apartamento, e que eu não precisaria me preocupar com despesas de manutenção, de condomínio, de impostos, que existia um advogado incumbido, um procurador, de cobrir todas as despesas. E pasme, senhor Romário, uma boa quantia mensal de dinheiro seria depositada na minha conta, e ele me entregou
uma carta assinada pelo seu Eliseu, agradecendo por tudo que eu havia feito e com a certeza que eu continuaria fazendo, porque eu era uma pessoa especial e desde o primeiro dia que ele me encontrou ele sabia que eu seria a continuidade do seu trabalho.